Há muitos anos, a linguagem do homem paleolítico se baseava em gestos, sinais, desenhos e som guturais. Não se sabe ao certo como surgiram as diversas línguas existentes no mundo. Estudos linguísticos apontam a impossibilidade de elas descenderem de uma única língua, uma vez que possui grandes e profundas diferenças. Hoje, as línguas encontram-se agrupadas em famílias, conforme as semelhanças que possuem. A língua portuguesa descende da família indo-europeia. Os povos indo-europeus se deslocaram do norte do Mar Negro em direção às planícies do rio Danúbio, entre 4.000 e 3.500 a.C. Parte desses imigrantes se concentrou no centro da Itália, na região do Lácio, onde se desenvolveu a língua latina. O latim era a língua oficial do antigo Império Romano. Os romanos difundiram a escrita entre os povos que não a conheciam e, por séculos, lhes impuseram seu domínio. Em Roma falavam-se dois latins: o latim culto, utilizado na política, nos documentos do Império, nos textos de ciência e arte, e o latim vulgar, falado nas ruas pela maior parte da população, em geral analfabeta. O latim vulgar, levado pelos comerciantes e soldados, espalhou-se por todo o Império. A partir dele foram surgindo as diversas línguas latinas atuais, enriquecidas pelas línguas das regiões ocupadas. A língua portuguesa nasceu do discurso popular da prática oral da língua, e não do texto erudito pregado pelos escritores da Roma Imperial. A língua portuguesa que falamos hoje no Brasil é uma variante nacional da língua portuguesa, modificada pelos encontros falantes de língua indígenas e africanas. Com as grandes navegações, Portugal levou sua língua e sua cultura a diversas partes do globo. No Brasil, em 1500, teve início outro capítulo da história da língua portuguesa. Quando os portugueses desembarcaram em nossa costa, encontraram povos indígenas, falantes de línguas diferentes. Os povos de origem tupi, que habitavam a costa brasileira, foram os primeiros a manter contato com os portugueses. Em 1757, a língua tupi foi proibida, pois com a chegada de imigrantes e a expulsão dos jesuítas, o português se fixou como idioma no Brasil, deixando de herança algumas palavras ligadas à flora e à fauna, sendo elas abacaxi, mandioca, caju, tatu e piranha. No século XVI, o comércio de açúcar havia se tornado um negócio lucrativo na Europa, e os portugueses resolveram introduzi-lo no Brasil. No entanto, as tentativas de utilizar o trabalho escravo dos indígenas no cultivo da cana-de-açúcar foram fracassadas, fazendo com que os senhores de engenho importassem negros escravizados da África. O fluxo de africanos em nosso país marcou profundamente a nossa língua. As línguas trazidas pelos povos africanos marcaram profundamente o português no Brasil. Em nosso dia a dia, o vocabulário africano é muito em diversas palavras: candomblé, acarajé, feijoada, caçula, moleque. A partir das últimas décadas do século XIX, mudanças importantes marcaram a cultura e a língua no Brasil. O fim da escravidão trouxe imigrantes franceses, alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes. E nosso português foi aos poucos assimilando novas palavras e expressões estrangeiras. Nossa língua, o português do Brasil, é fruto de uma longa história. Hoje, ela é a quinta língua mais falada do mundo, com mais de 210 milhões de falantes. Constantemente reinventada por nós, a língua portuguesa é criação coletiva, que expressa nossa identidade, nosso melhor retrato. Estudar a língua portuguesa é aprender sempre. Os limites da minha língua são os limites do meu mundo. Eu viajo através da língua portuguesa. A língua portuguesa é o espaço social das ideias. É muito importante falar a língua portuguesa. A língua portuguesa é a minha identidade. A língua portuguesa me permite sentir, pensar e agir. Eu amo a língua portuguesa. A história da nossa língua é a nossa história. A língua portuguesa é a minha vida. A língua portuguesa se espalhou por todo o mundo. A língua portuguesa faz parte do meu dia a dia. A língua portuguesa tem grandes variedades. São 210 milhões de falantes.
A língua portuguesa é a identidade do nosso Brasil. É através da língua portuguesa que adquirimos conhecimento. A língua portuguesa faz parte da minha história. Por meio da minha língua eu vejo o mundo. Conhecer a nossa língua amplia nossos horizontes. A língua portuguesa está sempre se modificando. Que o papel fale, que a língua se cale. A língua portuguesa se recria a cada dia. Eu me orgulho de ser falante da língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa. Através da língua, eu conquisto sonhos e me torno vencedora.